Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos iniciar a nossa terceira live, mas antes de iniciar, eu só queria informá-los que essa live está sendo gravada, ok? Até mesmo atendendo a solicitação de muitos de vocês, para que vocês possam voltar nela, né, futuramente, e até mesmo divulgar para aquelas pessoas que não puderam participar, ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Esther, eu trabalho na Pró-Reitoria de Graduação, né, no setor de Divisão de Desenvolvimento Pedagógico, e eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente, né, em mais um encontro, que ele é organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Secretaria de Educação à Distância. São dois setores, né, que têm trabalhado bastante em parceria, em diversas frentes aí que tem sido demandada nesse novo contexto que a gente está vivendo, né. Tem sido um momento muito rico de aprendizagem, e eu quero aproveitar esse momento, agora na terceira live, né, para agradecer o empenho de toda a nossa equipe, né, que está envolvida, em especial na sala virtual de assessoria pedagógica, tá? Tem sido um momento muito rico, né, de construção de novas aprendizagens. Eu aproveito também para fazer a propaganda, né, dessa sala virtual de assessoria pedagógica, que foi criada para atender especificamente aos docentes que estão desenvolvendo alguma atividade no âmbito do calendário suplementar. Mas nós tivemos também outros docentes que manifestaram interesse em participar, né, de conhecer os materiais que estão nesse ambiente virtual, e que tem aí interesse em aprender um pouco mais sobre o ensino utilizando os meios digitais. Então, a gente aproveita para informar também que essa sala virtual ela está aberta para todos os docentes da UFSCar, tá, que desejam conhecer um pouquinho mais dessa temática. É um ambiente exclusivo aos docentes da UFSCar, e caso a gente tenha aqui na live docentes de outras instituições que queira saber um pouco mais sobre educação à distância, a gente também aproveita para divulgar aí o POCA, né, e o site Novae, que são espaços, né, da UFSCar, que tem, assim, bastante material, inclusive aqueles que estão disponíveis nessa sala virtual, que é exclusiva dos docentes da UFSCar, ok? Bom, a gente divulgou, né, uma agenda de lives para o mês de maio, então essa é a terceira live que a gente vai realizar. Realizamos a primeira, que foi sobre videoaula, depois realizamos a segunda, falando sobre um pouco de boas práticas de interação em ambientes virtuais. Hoje teremos a terceira, mas eu gostaria de aproveitar para já fazer uma primeira divulgação, que na próxima semana nós teremos também uma live, tá bom? Inclusive atendendo a uma demanda que surgiu aqui mesmo do ambiente, tá? Das nossas lives que a gente realiza. Então, na próxima semana, se vocês já quiserem anotar, a próxima live tem como tema fontes de informação online para a comunidade acadêmica. E vai ser nesse mesmo horário, às 10h30, ok? Bom, voltando agora sobre a live de hoje, que a gente vai falar sobre avaliação e frequência. Esse é um tema muito caro para a gente, porque a gente sabe que ele gera dúvidas e insegurança, tanto para o professor quanto para os estudantes. Então, a gente vai propor hoje uma discussão sobre essas múltiplas formas de construir um processo avaliativo em um ambiente virtual e como computar a frequência desses estudantes nos espaços virtuais, tá? Então, quem vai estar com a gente hoje vai ser a Priscila Bianchi, que é pedagoga da Secretaria de Educação à Distância, que tem produzido bastante também nessa temática, né? E também o Ailton, que é pedagogo do Departamento de Ensino de Graduação no Campus Sorocaba. O Ailton ele tem participado de algumas comissões, né, para pensar a presença da educação à distância nos cursos de graduação. Ele vai falar um pouquinho sobre como a UFSCar tem pensado algumas diretrizes para que o ensino aconteça por meios digitais, certo? Então, após a fala, né, dos nossos dois convidados,
a gente vai abrir a palavra para vocês participantes, tanto para participação, né, pedindo a palavra, quanto também via chat, a gente vai tentar responder as dúvidas de vocês. A gente pede para que os microfones, eles permaneçam desligados para evitar ruídos, tá? Ao longo da apresentação. No momento da fala, né, vocês podem se inscrever via chat, e aí vocês abrem o microfone para fazer a colocação de vocês, ok? Então, que tenhamos um bom encontro agora e muitas aprendizagens. E eu passo a palavra para a Priscila. Obrigada, Esther. Primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite da Esther e também o convite da Prograde para estar aqui com vocês hoje, para discutir essa temática tão importante, não só em disciplinas de graduação na educação à distância, mas também para esse momento que nós estamos vivendo com o calendário suplementar, onde surgem muitas dúvidas com relação a cômputo de frequência, cálculo de notas, quais atividades utilizar e outras tantas questões sobre o assunto. E por isso, hoje eu venho aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa minha experiência, que eu tenho na SEAD, e inclusive com as discussões com o nosso grupo de pedagogas sobre avaliação e sobre a frequência em ambientes virtuais. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês para que a gente possa iniciar, tá bom? Só um minutinho. Vocês estão vendo? Sim, Pri. Ok, pessoal. Bom, então, para a gente iniciar essa discussão, a live de hoje, ela é sobre... Deixa eu mudar aqui para colocar no formato de apresentação, de exibição de leitura. A live de hoje, ela é frequência e avaliação nos ambientes virtuais. O que considerar? Bom, embora o título seja primeiro frequência e avaliação, eu vou inverter a ordem, vou falar um pouquinho sobre avaliação e depois eu passo para comentar um pouquinho sobre a questão da frequência. Eu trago uma primeira pergunta para a gente poder discutir. Quais são as possibilidades de avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem? Quer dizer, já de antemão, eu indico que temos várias, desde atividades virtuais, coletivas, em colaboração com os pares e etc. E aí eu trago um primeiro slide, só para a gente retomar um pouquinho, o que são os instrumentos de avaliação. Eles são os recursos utilizados para se obter as informações que subsidiam a avaliação. Para isso, podem ser utilizadas várias estratégias, dependendo dos objetivos e da natureza. E da natureza do componente curricular que está sendo avaliado. Sempre devemos lembrar que a escolha ela deve atender às diversas capacidades, né? E também aos diversos tipos de conteúdos que serão avaliados. Ou seja, eles devem estar sempre em consonância com os objetivos de ensino que eu, enquanto professor, indiquei lá no plano de ensino. E aqui nessa live, nós vamos falar especificamente de dois ambientes, do Moodle e do Google Classroom. Tanto o Moodle quanto o Google contam com atividades coletivas e individuais, ok? O que é importante a gente reforçar? Que no Moodle, algumas atividades não permitem atribuição de notas, e por isso é preciso que a escolha seja planejada e adequada ao objetivo de ensino. E aí, com relação a essa questão das notas, ela é bastante
eu diria até complicada, porque, de fato, não é muito simples se configurar o livro de notas no Moodle, né, caso você seja um usuário aí iniciante dessa plataforma de ensino. Mas não tem problema, porque nós temos tutoriais, e aí eu até deixo aqui no finalzinho da apresentação, a gente não vai entrar nessa parte da configuração de notas nessa apresentação, mas caso haja interesse, nós disponibilizamos tutoriais que podem auxiliá-los com relação a essa questão. Bom. Além do que, né, Pri, só comentando que a gente tem também o suporte de apoio Moodle, Sim, que pode auxiliar nessa tarefa. Exatamente, nós temos estagiários, temos uma equipe que pode ajudar, e certamente eles poderão apoiá-los aí, tanto ensinando vocês a configurar o bloco de notas, né, a ferramenta Notas, como orientando e podendo apoiar também nessa tarefa sem problema nenhum. É que daí não daria tempo para a gente falar tudo que a gente tem para falar com relação a isso, né? Em uma live só. Bom, aí, na sequência, eu apresento para vocês esse quadro, que ele chama Guia para Atividades do Moodle. Talvez esteja bem pequenininho aí para vocês, mas eu já indico que nós iremos disponibilizar na sala e também ficará a gravação, caso vocês queiram retomar. Esse Guia para Atividades do Moodle, nós construímos a partir de um outro material, e ele é bem interessante, porque ele indica todas as atividades do Moodle e também as funções que cada uma delas exercem. Inclusive, ele traz uma legenda de qual atividade é de fácil configuração, qual atividade é de média configuração e qual é de difícil configuração. Então, a partir desse guia, é possível que se tenha um panorama sobre essas atividades que são do Moodle. Então, vocês podem observar que a base de dados, por exemplo, ela é uma configuração difícil. Ela não é ela exige um conhecimento sobre as suas configurações, ela tem uma forma de se configurar bastante detalhada. E para que ela é utilizada? Para suporte de informação, de conteúdo. Ela também permite a inserção de notas para cada conteúdo, ela também permite a comunicação e interação, mas com restrições. Observem que o quadrinho está laranja, então é com restrições. Ela permite também colaboração entre professores e alunos, já que além do aluno fazer a postagem nessa atividade, permite também comentários, e ela também indica qual que é o objetivo que se pode utilizar a partir da taxonomia de Bloom. Então, esse guia, ele é bastante interessante, eu deixo como sugestão para que vocês possam estudar um pouquinho e entender quais são essas atividades. Aqui ela traz a base de dados, o chat, o diário, a escolha, o fórum de discussões, o fórum de notícias, o glossário, o laboratório de avaliação, a lição, pesquisa de avaliação, o questionário, a tarefa e a wiki. Então, é bem interessante, fica aí a dica e fica como sugestão para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais nessas atividades que são do Moodle, tá bom? E aí, na sequência, eu apresento quais são as atividades mais usuais no Moodle que são de caráter individual. Muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, tem a possibilidade de conhecer o questionário, o diário e a lição. O questionário, ele vai permitir questões de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, respostas breves, entre outras. Lembrando, pessoal, que é uma atividade bastante versátil, mas que se você indicar na elaboração do seu questionário atividades com respostas abertas, questões com respostas abertas, elas vão exigir a correção pelo professor, tá bom? Isso é importante, porque muitas vezes no planejamento o professor, ele pensa no questionário com múltipla escolha, a hora que ele pensa para inserir uma questão com resposta curta ou resposta aberta, ele depois vai ter que corrigir, então isso implica ele acessar o questionário e corrigir questão por questão de cada aluno. O diário é uma atividade que ela é especificamente usada para reflexão e interação apenas com o professor.
né? Por ela ser individual, apenas o professor vai ter acesso aos registros que são realizados pelo aluno. E essa atividade, ela pode ser elaborada de forma pontual, ou ela pode acompanhar o desenvolvimento de toda a disciplina, tá bom? A lição é uma atividade que ela não é de fácil configuração, mas ela é muito interessante. A gente gosta bastante dessa atividade, porque ela vai permitir tanto a disponibilização de conteúdos, que podem ser documentos, podem ser links, podem ser imagens, quanto a inserção de questões simplificadas. Ela se assemelha um pouco a uma webquest, em que numa única atividade, o aluno ele pode ter acesso ao conteúdo que será estudado, e também ele pode testar os seus conhecimentos com questões simplificadas. Não são questões como as do questionário, né, como está escrito, são questões simplificadas, mas que também, dependendo do objetivo de ensino, ela pode ser bem interessante. E a tarefa, que talvez seja uma das mais conhecidas, né, que ela é utilizada para produção de textos, inclusive textos online, então, dependendo da configuração que o professor faz, o aluno ele pode tanto submeter um arquivo, quanto fazer a sua atividade no editor de texto online, então, há a possibilidade de ele enviar o texto a partir desse editor, e pode ser utilizada para análises, resenhas, aí vai uma infinidade de opções, que também depende do planejamento do professor. O que é legal da tarefa, que eu até indiquei aqui como um diferencial da tarefa, é a configuração da avaliação avançada. No momento em que o professor faz a configuração da tarefa, existe um campo que ele delimita a configuração avançada, e aí ele pode indicar por meio da rubrica ou do guia da avaliação, critérios que poderão nortear a correção das atividades. Isso fica muito fácil quando há um número grande de alunos na sala, né, na disciplina, e também quando o professor quer disponibilizar de forma bem assertiva quais são os critérios de avaliação, porque aí são eles que vão orientar a correção das atividades que são entregues. Dá bastante trabalho numa primeira vez que se faz, né, mas depois fica muito, muito bom, muito tranquilo, muito fácil do professor fazer essa correção da tarefa. Depois a gente indica alguns tutoriais também que podem ajudá-los a fazer esse tipo de configuração, até com alguns exemplos, porque você pode atribuir uma escala de pontuação para cada um deles, você pode indicar uma orientação para cada um deles, por pontos, é bem interessante mesmo. Fica como dica aí para quem pensa em disponibilizar tarefas. E aqui, algumas atividades que têm foco na colaboração, que podem ser coletivas, que é o fórum, que permite a interação entre os participantes, e aqui eu faço um adendo, que caso haja muitos alunos na disciplina, nós sugerimos que o professor faça organização em grupos, para facilitar a comunicação. O Moodle também permite que os alunos sejam organizados em grupos, que podem ser grupos visíveis, todo mundo se vê, ou grupos separados, no caso de cada aluno só ver aqueles alunos do seu grupo, então só vai ver as atividades do seu grupo. São dois tipos de configuração, e é legal porque num fórum, se você disponibilizar como atividade para 50 alunos, por exemplo, vai ficar muito difícil de você conseguir acompanhar. Então, a gente orienta que você faça, por exemplo, 10 grupos de 5 estudantes, para que essas interações, elas possam ser mais produtivas, para que os alunos possam interagir entre si, que esse é o objetivo principal do fórum, né? Então, a gente sempre indica, faça um planejamento, uma organização, de modo que os alunos possam interagir entre si, e não apenas ir lá e fazer a sua postagem, né? O ideal é que ele leia tudo que já foi indicado, né, tudo que já foi escrito, redigido dos seus colegas, e aí, a partir disso, ele construa o texto dele e poste na tarefa, no fórum. Então, por isso que a gente faz essa sugestão de organizar em grupos pequenos para poder facilitar essa comunicação. Temos também o glossário, que ele vai permitir a inserção de termos, definições, verbetes, e é interessante porque os estudantes podem comentar a postagem dos colegas, né, dos seus pares,
Então, também ela se torna uma atividade bastante versátil. E a base de dados, que também permite a socialização de conteúdos produzidos pelos alunos, que também tem formatos variados. Pode ser imagens, podem ser textos, links, e ela também vai permitir a inserção de comentários pelos alunos. Então, a partir do que for planejado, é opcional, né, o professor solicitar que os alunos façam comentários nas postagens dos outros ou não. E o professor também pode comentar tanto uma quanto a outra, sem problema nenhum. Aí, entrando, essas que eu comentei do Moodle são as mais usuais, mas a partir daquele guia para atividades, nós vemos que tem muitas outras, né? Mas a gente priorizou algumas, que são as mais usuais, mas existem outras. Do Classroom, existem basicamente 3 tipos de atividades, que são 2 individuais e uma do tipo coletiva, que tem a atividade, né, que ela se chama atividade, que é uma atividade individual, né, eu até trouxe os ícones que são correspondentes, tanto do Moodle quanto do Classroom. Nessa atividade, é possível inserir arquivos, vídeos ou links. A atividade com teste também é uma atividade individual, e há a possibilidade de utilizar o formulário do Google, aquele Forms para a realização da atividade. Então, você pode construir um questionário a partir daquele formulário. E também tem a do tipo pergunta, que é uma atividade coletiva, onde é possível inserir perguntas para respostas curtas ou de múltipla escolha, para que os alunos respondam, e também há a possibilidade de visualização das respostas dos colegas. Então, é possível que eles vejam as respostas dos outros alunos, dos seus colegas. E aqui, eu trouxe alguns links que são materiais de apoio. Todas essas atividades que eu comentei, existem, nessa sala portfólio de atividades e recursos, existem exemplos. Se vocês acessarem, ela é no AVA, acredito que muitos de vocês já têm acesso e já utilizaram na graduação ou especialização. Nela existem exemplos de atividades utilizando cada uma daquelas. Então, há infográficos explicando o que elas são e exemplos. Então, por exemplo, eu quero ver como que fica uma atividade utilizando a base de dados. Então, se vocês acessarem essa sala, é possível vocês visualizarem como foi construída uma atividade utilizando a base de dados. Fica aí como dica para vocês poderem navegar, acessar um pouco e poder entender um pouquinho mais. A de tutoriais para o Moodle, que eu indico aqui o Inovae, temos também vários tutoriais para a utilização do Moodle. Se vocês acessarem também, vocês vão ter acesso, que podem ajudar bastante para essas configurações. E também temos os tutoriais para o G-Classroom, que também são tutoriais de apoio, para que vocês possam iniciar aí as suas atividades, o seu planejamento, seja em um ambiente ou seja em outro ambiente. E com relação à frequência? Aí, o que considerar, né? Qual é a questão que fica aí com relação à frequência? A gente já discutiu um pouquinho, tanto com a equipe da Prograde, quanto nós, pedagogas da SEAD, sobre a relação da frequência e as atividades no ambiente virtual. Porque o que a gente tem visto bastante, principalmente com esse calendário suplementar, é que os professores, eles indicam um meeting, né, uma webconferência, uma videoconferência utilizando o meeting, e eles dão a frequência a partir disso. Mas o que nós trazemos é até um artigo que vem do regimento, né, está presente no regimento, e que diz que o critério de verificação da frequência é o da participação e da realização de atividades indicadas no plano de ensino de cada atividade curricular. Esse artigo, ele está descrito para disciplinas que são na modalidade de educação à distância, que utilizam os ambientes virtuais de aprendizagem, seja o Moodle ou seja o Classroom, são ambientes, e aí a gente indica que o critério seja a partir dessa verificação, ou seja, é solicitado aos estudantes a entrega de produtos.
Então, como que eu posso computar a frequência? A partir da entrega de produtos dos alunos, que podem ser tarefas, pode ser participação em fóruns, resolução de questionários, postagens no diário, ou seja, ao realizar a entrega dessas atividades, é computada a frequência para o estudante na disciplina. Então, aí vamos dizer assim que fica, a frequência do aluno, ela é registrada a partir do movimento que ele faz realizando uma atividade no Moodle ou no G-Classroom. Né? E por que nós não indicamos que seja expectação de vídeo, ou leitura de texto, ou audição de podcast? Porque além de você não ter a garantia de que o aluno, de fato, participou dessa atividade, de que ele leu o texto, de que ele ouviu um podcast, de que ele assistiu um vídeo, você não tem como assegurar isso. Do mesma forma, a participação síncrona em webconferências. Porque, na maioria das vezes, o estudante ele pode não ter condições de participar naquele momento. Ainda mais hoje que a gente vê que não é todo mundo que dispõe de um computador, de um celular para poder acompanhar, não tem como a gente assegurar de que ele está vendo, e também a gente não pode cobrar o aluno disso. É uma recomendação que a gente faz, né? Mesmo porque ele pode, mesmo tendo um computador, ele pode ter problemas na rede, pode ter outros tipos de problema que o impede de acompanhar aquela aula pelo Meeting naquele momento. Por isso que é o mais indicado, que nós até deixamos aqui como recomendação, é que você planeje uma atividade extra, né? E se for necessária a atribuição de frequência nessa webconferência, recomenda-se que o professor planeje uma atividade extra que pode ter como base o conteúdo abordado na webconferência. Porque, então, a disponibilização, né, da gravação, ela ficará para o estudante, que ele poderá ver em qualquer momento, naquele momento em que ele tiver o computador disponível na casa dele, porque muitas vezes é compartilhado. Aí ele pode assistir aquela webconferência e o conteúdo dela pode ser base para desenvolver alguma atividade. Por exemplo, um fórum para promover uma discussão sobre o encontro síncrono, um diário para que o aluno apresente uma reflexão sobre aquele conteúdo, ou uma tarefa para envio da análise sobre o tema. Então, dessa forma, o professor ele terá mais condições de avaliar o conteúdo que foi abordado naquela webconferência e, a partir disso, poderá atribuir a frequência para ele a partir da entrega dele nessa atividade. Tá ok? Então, a gente indica que essa seria a forma mais ideal de se fazer essa atribuição da frequência. Por hora, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. É um panorama, né? A gente disponibilizou aqui um tempinho para poder fazer essa apresentação e iniciar essa discussão. Vou interromper aqui o compartilhamento. Iniciar essa discussão com vocês, né? Para que a gente possa agora responder dúvidas e dar andamento à nossa live. Na sequência, agora, o Ailton vai fazer algumas contribuições, como a Estéria havia indicado, e depois a gente vai abrir para as dúvidas, para questionamentos, para a gente trocar um pouquinho de ideia sobre isso. Tá ok? Ailton, a palavra, então, é com você agora, tá bom? Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Agradeço aí o convite aqui para participar. Na verdade, a minha fala vai ao encontro apenas do que foi exposto com relação à frequência, mas o objetivo de eu participar é mais para dar um esclarecimento para a comunidade, inclusive para os professores aqui que estão participando do grupo, de como está sendo tratada essa questão das mídias digitais, da questão do desenvolvimento das aulas, né? Até para traçar um panorama, para não se ter confusão, inclusive quando esses assuntos forem discutidos no colegiado de graduação, no caso no COG. O ano passado, o COG, por meio do presidente, que é o professor Ademir, que é o pró-reitor de graduação, ele sugeriu a implementação de uma comissão para estudar algumas diretrizes da EAD nos cursos de graduação da UFSCar.
especialmente em relação a algumas determinações que teriam já saído anteriormente, em legislação anterior, que tratavam sobre a oferta de EAD em cursos presenciais, né? Inclusive dando a possibilidade, segundo a legislação, se não me engano, do final de 2017, dando a possibilidade dos cursos ofertarem até 40% da sua carga horária de forma não presencial, EAD. E como nós temos uma regulamentação, mas essa regulamentação que a gente tem é mais genérica, ele pediu para essa comissão fazer esse papel. E nós iniciamos o trabalho no final, se não me engano, do primeiro semestre do ano passado, né? Mais ou menos nessa época, abril, maio, e durante todo o ano nós desenvolvemos uma normativa, uma proposta de uma normativa para ser aplicada aqui na UFSCar para delimitar essas diretrizes. Essa normativa ficou pronta pelo grupo em dezembro, só que chegou no mesmo dezembro, se não me engano, dia 10 de dezembro, saiu publicado a portaria 2117, que regulamentava, o MEC estava regulamentando as situações de 40% do EAD, né, nos cursos de graduação. E, diante disso, o que nós realizamos? Nós tivemos que nos reunir e refazer boa parte do que nós já tínhamos concluído. E justamente quando saiu a questão da suspensão das aulas, nós entregamos praticamente esse documento. Então, esse documento ele vai ser avaliado posteriormente aí no COG, se não me engano, ele está numa discussão interna na Prograde, para ver, inclusive, a viabilidade dele para ser apresentado ao COG. Então, esse é um documento, é uma regulamentação de EAD, né? E a gente sabe que o MEC, ele expediu em março aquela portaria 343, que regulamentava a substituição de aulas presenciais por meios digitais. E como nós estávamos com a suspensão das aulas, naquele momento não se tinha uma previsão, e essa previsão foi ficando cada vez mais longa, o pró-reitor de graduação e a pró-reitora adjunta, eles sugeriram aquele calendário suplementar, e nós participamos da discussão também desse calendário suplementar. E a partir de então, a gente deu origem àquele calendário suplementar, que, diga-se de passagem, está servindo de modelo para várias instituições no país. Eles estão adotando essa questão, inclusive, que é o objeto hoje desse suporte que está se dando, sobre avaliação, sobre a frequência. E, em seguida, há 2 semanas, se não me engano, foi constituída uma nova comissão com os mesmos membros do EAD para fazer uma resolução específica para EAD. Para atendimento dessa portaria 343 em diversas situações. Então, até para situar as pessoas, o que a gente está propondo, o que está sendo proposto nesse momento na UFSCar é a gente tentar atender um momento de emergencialidade não previsto. Ninguém previa que iam suspender as aulas, que a gente ia estar nessa questão da pandemia. E, em razão disso, nós estamos propondo uma normativa que deve ficar pronta na comissão ainda essa semana, para ser enviada ao COG, inclusive para pensar não só em calendário suplementar, que a gente já tem uma regulamentação, mas também numa eventual retorno das atividades, como que vai ser esse retorno, não o calendário, mas como que vão ser o desenvolvimento das aulas, e até a proposta de, conforme for determinado junto aos departamentos, aos professores, a oferta de atividades que a gente não está chamando de EAD, a gente está chamando de atividades por meios digitais, inclusive para atender, para ir bem ao encontro dessa portaria do MEC que saiu. Então, o esclarecimento que a gente dá é que a gente está nessa discussão, o objetivo dessa portaria é criar meios, a gente sabe que é muito complicado isso, mas
tentar meios não de transformar os cursos, a oferta em EAD pura, como a gente pensa. Por quê? Na regulamentação que a gente enviou em março, ela está... A EAD é uma questão muito especial que envolve um debate amplo, inclusive na elaboração do próprio projeto pedagógico do curso. Se o curso ele for ofertar o EAD, nos termos que a gente está estabelecendo, é toda uma formalidade. E o que a gente, nessa regulamentação específica, a gente quer atender um estado de emergencialidade que a situação da pandemia nos impôs. E o que a gente prevê nessa situação? É que a gente tem que se adaptar os meios presenciais possíveis, inclusive regulamentação de avaliação, de frequência, aos meios conforme foi exposto hoje aí pela professora, pela Priscila, né? Essa situação de como contabilizar a frequência, tudo mais. Então, a situação nossa é tentar dar um equilíbrio nessa situação da pandemia, mas isso para ser discutido posteriormente. E só lembrando que todas essas regulamentações, elas passarão pelo colegiado, pelo nosso conselho de graduação, então eles vão ser objeto de discussão ampla, mas a minha presença aqui é mais para dar um informe de que a gente está trabalhando nesse sentido, inclusive com a perspectiva de quando voltar, ou quando for algum outro tipo de atividade que envolva a utilização de mídias, a gente possa ampliar isso dentro do possível, que a gente sabe que é muito complicado, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu fico aí à disposição de vocês. Obrigado. Bom, eu agradeço a fala da Priscila, a fala do Ailton. Bom, a fala do Ailton vai mesmo no nosso sentido de esclarecimento, né? De que nós, enquanto instituição, estamos pensando como regulamentar algumas... a prática agora desse novo contexto que a gente está vivenciando, né? Bom, nós tivemos, eu até vou falar para vocês que foi algo mais inédito nessa live, mais específico dessa live, nós tivemos algumas dúvidas que foram sendo feitas enquanto a Priscila falava, e eu acho que seria importante que a gente voltasse e respondesse, que pode ser até mesmo algumas que vocês agora poderiam pegar a palavra, né, ou colocar no chat. Então, eu não sei se a Priscila agora ela poderia responder essas, Priscila, e aí depois a gente abre a palavra para os demais participantes, fazendo 3 manifestações, né, 3 perguntas, 3 questionamentos, e depois a gente abre para as respostas. Pode ser? E também depois para Ailton, caso tenha algum questionamento voltado para ele, tá? Lembrei o que eu ia falar com relação à fala do Ailton. As atividades agora que estão sendo realizadas no calendário suplementar, elas são muito importantes também para a gente pensar na necessidade, né, de criar novo regulamento para essa situação. Então, as experiências de vocês, caso vocês possam partilhar com a gente, né, é muito importante para essa construção de política, tá bom? Então, mais uma vez, a gente pede para que, se vocês puderem participar da sala virtual, para deixar também as experiências de vocês, isso também é bastante importante, ok? Então, vamos lá, Priscila, a gente já fez um compilado já das perguntas aí. Tá bom, Esther. A Esther separou já algumas questões que estavam no chat, né? Acho que começando aqui pela dúvida da Paula Costa Castro, que tem 2 dúvidas. A classificação de facilidade foi feita por usuários finais sem familiarização com o sistema ou por especialistas? Já foi discutida a possibilidade de melhorar a usabilidade do Moodle? Na verdade, Paula, você acha que você está se referindo ao guia, né? Aquele guia que eu apresentei do Moodle. Ele foi feito a partir de vários estudos. O Moodle, ele tem uma comunidade que ela é bem grande, inclusive vários usuários podem colaborar com ela. Se vocês tiverem curiosidade, é moodle.org. E aí, são muitos estudos que são feitos, e aquele guia, ele foi feito por especialistas a partir do conhecimento que eles têm de cada plataforma, né, de cada atividade, de cada indicação que foi feito lá.
nós, como usuários, já com bastante experiência no Moodle, a gente indica que é aquilo lá mesmo, então a gente praticamente valida aquele documento, porque ela foi feita por especialistas, mas ela é aplicada em usuários comuns mesmo. É necessário que se tenha um pouco de entendimento do Moodle. Ele é um ambiente virtual que exige um certo conhecimento, já que ele não é tão linear, tão automático, diferente do Classroom, que é mais simples. Por ele ter muitas funcionalidades e muitas potencialidades, exige que se tenha um pouco de conhecimento mesmo, tá bom? E já foi discutida a possibilidade de melhorar a usabilidade do Moodle. O Moodle, ele é customizável, né? Cada instituição pode customizar o seu. Nós temos dois Moodles com versões diferentes. O do AVA, que é o que é utilizado para o ensino de graduação, ele é uma versão um pouco mais antiga. O POCA, acredito que muitos também devam conhecer o POCA, ele é uma versão mais atualizada, que já é uma versão 3. Ela é um pouco mais limpa, um pouco mais simples, tem mais opções também de atividades, né, de recursos, e eles vão melhorando. Então, essa questão de melhorar a usabilidade do Moodle exige bastante estudo, né, para poder indicar isso, mas ela é um ambiente que é difícil a curva de aprendizagem dele é longa, é difícil de se entender em toda a sua natureza. Nós que estamos lá, eu já estou há 12 anos trabalhando com ele, tem sempre alguma coisinha que a gente não sabe exatamente como que vai funcionar. Então, por isso que nós temos que fazer testes, o professor tem dificuldade, a gente tem que testar antes, fazer uma orientação bem clara para que ele possa utilizar. Então, ele não é tão simples mesmo. Pri, só lembrando, né, que o Moodle AVA está em estudos para ser atualizado para uma versão mais recente, então a gente espera que em breve esse Moodle que está sendo usado para graduação, ele vai poder ficar mais fácil e mais leve de se usar. Sim, bem lembrado, Angélica, isso mesmo. Estamos prevendo aí a atualização do Moodle para uma versão mais recente. A Angélica, que trabalha com a gente, então ela vai ajudando aqui nas respostas, tá bom, pessoal? A Vitória, esses grupos de alunos para o fórum podem mudar de aula em aula? É possível que você organize os alunos em grupos, geralmente eles acompanham toda a disciplina. É possível que se mude, mas aí você perde as atividades deles, porque fica vinculado ao grupo. Acho que é isso, né, Angélica? Olha, sempre tem alguma questão que a gente fica pensando. É que, por conta dessa variabilidade de configurações, Vitória, é possível, sim, você pode deixar que os grupos fiquem se vendo, ou você pode criar grupos fechados. Então, dependendo da sua opção, se você quer que os grupos se vejam, quer que os grupos não se vejam, é possível você fazer essas junções das pessoas em dinâmicas, de modo que eles possam participar. Numa semana, participam esses e esses nessa atividade, ou esses e esses naquela outra atividade. Mas são configurações de gestão de sala, mais propriamente, do que das configurações das ferramentas. E aí são as orientações que você passa aos alunos para que eles participem. Então, as ferramentas, você pode organizar as ferramentas, mas a gestão da sala fica no sentido das orientações que você vai passar. Joia. Tem um questionamento aqui da Flávia Bezerra de Menezes, então isso contraria duplamente, como frequência e avaliação. Na verdade, Flávia, não sei se eu entendi direito o seu questionamento, são coisas diferentes, né, a frequência e a avaliação são coisas diferentes. Já respondendo até uma dúvida aqui, se pode existir atividades só para frequência, né, que a Angélica comentou, que sim, né, estou afirmando aqui o que ela colocou, que é possível que você pense em atividades que valham só frequência, porque no Moodle são configurações diferentes. Você pode indicar que vale só nota ou que vale só frequência. Tudo isso é de acordo com a configuração que você pensou para a atividade e com a atribuição que você faz da atividade no bloco de notas.
para que configure ou não. Por isso que a gente até orienta em pensar em categorias de atividades que computem nota, que são avaliativas, ou até categoria de notas que são não avaliativas, e até a categoria da frequência. Pri, deixa eu só completar aqui uma pergunta da professora Rosane, que ela coloca sobre a questão de o controle de frequência baseado na cobrança de uma atividade por aula não irá sobrecarregar o aluno, dado que não fazemos isso nas aulas presenciais. É que, Rosane, não tem, uma vez que não há como você computar a frequência, porque por logs em ambientes, né, o que seria? O aluno logou, eu computo a frequência. Essa computação de logs, ela não é adequada, porque o fato de você estar logado, a gente ele pode logar e sair, esse log, fora que contar log de aluno, log, digo assim, ele entrou, fez o cadastro, entrou na sala. Fica muito difícil, porque você tem que entrar no perfil de cada usuário para ver se ele entrou ou não. Então, novamente, a gestão dessa frequência fica mais difícil se o professor for ficar computando cada vez que um aluno acessou o ambiente. Por isso que, pelo controle da frequência, pelo controle de entregas de atividades, fica evidente que naquele dia, naquele horário, o aluno entregou, e aí as configurações podem até chegar no detalhe, entregou com atraso, entregou na data. Então, é por isso que a gente adota isso já é de uma experiência longa de êxito em computar a frequência dessa forma, e por isso que a gente recomenda que seja dessa forma. Isso, e até a questão da sobrecarga do aluno, tudo vai do planejamento, né? Se você indica que aquela atividade vale nota, por que não indicar também que ela vale a frequência, né? Se aquele conteúdo que foi abordado na webconferência, ele é importante, o aluno tem que saber, por que não incorporar uma atividade avaliativa para que ele possa fazer? E aí você computa a frequência, você já aproveita e computa a frequência. Isso, Pri, lembrando dos 75% de frequência, que incide sobre essas atividades. Então, se você tem 8 atividades, 75% precisa entregar 6 atividades. Então, esse cálculo que fica razoável, assim, se forem muitas atividades, provavelmente aí sim a sobrecarga será grande. Então, dependendo do planejamento que se faça, ter essa razoabilidade do quantas atividades é possível fazer naquela carga horária da disciplina. Exatamente, mesmo porque o fato de o aluno acessar o ambiente, logar, não é garantia de que ele participou, porque ele pode simplesmente deixar o computador ligado, logado lá, e aí também, como que você vai computar a frequência? Ele entrando nos links, visualizando os materiais, então, é uma discussão que ela é bem, assim, aprofundada mesmo, né? E aí a nossa experiência, ela vê que a partir de uma entrega de atividade, ela é mais válida. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Parece que a Flávia quer fazer um comentário sobre frequência e avaliação. Flávia? Sim, oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu fiz a pergunta porque eu gostei muito dessa possibilidade de não pensar só no aluno que vai de pensar a frequência só como assistir uma webconferência, assistir uma live, por conta disso que você falou, Priscila, né, da questão do acesso, né? Se ele vai ter o acesso naquele momento, né, da webconferência, né, da live. E como a gente sabe, assim, por exemplo, que às vezes ele pode assistir depois, né, não tem, o computador é partilhado, né, vamos supor, na casa. E depois ele vai assistir no momento que ele puder, ele não estaria no momento da live, mas ele assistiria depois, porque eu acho que isso penaliza duplamente o aluno, né, de ele ter que assistir naquele momento, se ele não tem condição
de assistir naquele momento. E a minha segunda pergunta era se computava 2 vezes, mas aí depois eu entendi que vocês estão pensando, assim, nem todas as atividades vão valer frequência, né? E nem todas as tarefas, nem todo aquilo que a gente vai cobrar como nota, vai também ter frequência. Então, quer dizer, pode ter essa coincidência, mas não necessariamente, né? Então, acho que isso esclarece um pouco a questão de sobrecarregar ou não, porque não é tudo que vai ter essa dupla configuração. Então, queria só para agradecer mesmo, porque eu tinha ficado em dúvida, e acho muito bom que existam outras maneiras de atestar, de se considerarem outras maneiras de atestar a frequência, porque eu realmente desconhecia. Assim, saber que isso é possível, né, dentro do quadro que se coloca. Obrigada, viu? Imagina, Flávia, é isso mesmo, são coisas distintas. O cálculo da frequência, o cômputo da frequência é diferente do cômputo da nota. Então, acho que clarei um pouquinho mesmo. Tem uma pergunta aqui, que acho que a Esther já tinha me encaminhado, do Roberto. A avaliação na UFSCar tem que ter vários momentos e serem individuais e em grupo. A ênfase para ser individual. Roberto, o Moodle, ele tem várias possibilidades de atividades, tanto individuais como coletivas. Isso vai do planejamento do professor, né? Vocês têm que pensar também que o rol de indicações que o Moodle oferece, ele é bem grande. Por isso que tem que ser pensado qual que é o objetivo daquela atividade, o que que eu quero cumprir com aquele objetivo de ensino e qual que atividade seria mais adequada para eu poder indicar aquilo para o meu aluno. Pri, completando, é o seguinte, tem muitas dúvidas aqui sobre números de atividades, né? Essas atividades, gente, assim, elas têm que caber dentro da carga horária semanal prevista para a disciplina. Então, se será conduzido semana a semana, se são 4 créditos, são 4 horas aula, nessas 4 horas aula, o aluno tem que interagir com o material de estudo, tem que fazer atividade, tem que interagir no fórum, se for o caso, ou seja, tem que caber dentro dessas 4 horas a quantidade de interações previstas. Então, por isso, assim, tem que ter um planejamento mesmo dessas atividades para elas poderem ser compatíveis. Lembrando, como a professora Ana Turcomian comentou, o aluno está cursando outras disciplinas. Uhum. Então, nesse conjunto de coisas, o bom senso em não colocar 34 atividades para computar a frequência numa semana, né? Então, assim, o que cabe dentro de uma semana, o que é relevante, e aí é planejamento pedagógico mesmo dentro daquilo que cabe numa semana. Isso. Esther, tem mais alguma questão aqui que você tinha me encaminhado, ou vai abrir para o pessoal? Eu acho que eu tenho 2 questões aqui para responder, na verdade. Ah, joia. Que a Esther me enviou. A primeira que me enviaram quem me enviou foi a professora Flávia, né? Ela pergunta: esses encaminhamentos são distintos do grupo de trabalho que foi criado pela Prograde com os diretores de centro? Na verdade, nós estamos regulamentando especificamente uma proposta de regulamentação específica com relação a essas mídias digitais na oferta aqui na UFSCar. Se eu não me engano, a discussão que está sendo feita em relação aos diretores de centro, elas são muito mais amplas. Elas dizem a oferta, em que condições, e de certo ponto eles vão ter outras questões que vão estar contempladas nessa proposta. E até interessante essa discussão com as direções de centro, porque a proposta de regulamento ela vai ser formalizada, vai ser encaminhada para o COG, então vai estar bem madura a discussão, inclusive, para discutir essa proposta. Mas são comissões distintas. Essa é uma comissão formada pela secretária da SEAD, por membros do COEAD, né, por membros da extensão, eu como representante da Prograde, então a gente está discutindo nesse aspecto paralelo, digamos, a essas discussões, depois vão se juntar.
Uma outra questão que foi colocada é o professor Luiz Carlos de Faria fala o seguinte: acho que a UFSCar tem que se posicionar de forma clara a respeito das aulas à distância, se pode ou não, em que condições poderiam, caso contrário, as atividades dos professores ficariam fragilizadas. Sim, professor, o senhor tem toda a razão. A questão toda é que, atualmente, a oferta está sendo permitida são aquelas que estão estabelecidas no calendário suplementar. Então, somente essas atividades, e ali estão as condições de ofertas. Qualquer outra atividade está suspensa hoje na UFSCar que não estejam nessa calendário suplementar, e tem uma outra resolução que fala especificamente em relação aos estágios. Por isso que nós estamos aqui sentando com essa comissão, as diretorias de centro estão discutindo também essa situação da oferta, como ficarão as outras ofertas. Inclusive, nessa discussão que a gente está tendo nesse grupo específico de regulamentação, nós estamos até prevendo a situação, digamos assim, de regularidade das aulas, porque muito se fala nessa nova normalidade, número de alunos por sala, né? A gente teve uma apresentação na ProGPE, muitas pessoas acompanharam, com o professor, eu não lembro o nome dele, que ele é o representante da comissão emergencial, que estuda... Não, depois por cima dela. Que é o professor, inclusive, que ele estabelece que vão ter várias voltas, né? Essas voltas... Professor Bernardino, obrigado, professor Alberto. Que vamos ter vários retornos programados, né, na UFSCar. Não vai ser tudo de uma vez, vai ter uma programação. Inclusive, a gente precisa organizar a oferta dessas disciplinas. Então, a gente está prevendo, inclusive, nas discussões nossas, que essa regulamentação estabelece diretrizes também para, quando retornar às aulas, como podem ser utilizadas essas ferramentas digitais em reposição dessas aulas, né? Acho que era isso, por enquanto. Se precisarem de mais, estamos aí à disposição. Obrigado. Bom dia, é Elizabeth. Eu só queria fazer uma pergunta rapidinha para o Ailton. Eu queria saber se eu posso fazer, por favor. Claro, Elizabeth, pode sim. Oi, Ailton, é a Beth aqui de Sorocaba, tudo bem? Tudo bem. Espero que sim. Eu fiquei em dúvida, e vou mais ou menos no caminho do que o professor Faria falou, sobre essa regulamentação das aulas EAD. Que, a princípio, a ideia é ter início em julho, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais se essas atividades, depois de regulamentadas, a gente vai conseguir implementar de uma forma que contabilize para cursos que são cursos presenciais. Então, assim, qual que é a minha dúvida? A minha dúvida é que, geralmente, eu tenho turmas que são grandes, porque eu ministro aula para os ingressantes. Então, eu gostaria de saber se vai ser aberto também para esses cursos, se a ideia é abrir para esses cursos que têm iniciantes como público-alvo. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente poder discutir isso é muito importante nesse momento. Bom, em relação... a gente tem que fazer a distinção. O EAD, vamos chamar isso, a gente está chamando isso de aulas por meios digitais, né? Até para não confundir, não confundir com a questão do EAD puro, que é aquele que vai alterar o projeto pedagógico, que é uma outra regulamentação. Que é da modalidade, né, Ailton? Isso, que é uma modalidade de oferta, que tem o EAD, e essa modalidade no ensino presencial até 40% da carga. Isso é uma situação. A outra situação é essa da emergencialidade, que a gente está tratando aqui, inclusive do calendário suplementar e tudo mais. A situação de oferta disso ainda não tem uma previsão, data, especialmente porque a gente está na dependência das autoridades com relação à suspensão do isolamento, né? Por enquanto, a gente está em isolamento, então, na qualquer data, julho, agosto, setembro, a gente não tem possibilidade.
A questão da oferta, a gente está discutindo em que situações que ela pode se dar. Então, a gente percebe que no retorno, isso você tem toda razão, no retorno das atividades, essa atividade de reposição ou de oferta de novas atividades nessa modalidade, para repor esse período ou para que seja um novo período suplementar, a gente não sabe o que vai acontecer, ela vai ter, a gente está restringindo, vai criar algumas restrições, por exemplo, dependendo da situação, não dá para se fazer a aula laboratorial, a laboratório que usa instrumentalização, que usa equipamento, essas atividades não podem ser feitas por meios digitais, na maioria delas. A gente sabe que alguns laboratórios podem simular, mas a gente acha que isso tem que ser uma questão que vai ser discutida, inclusive no âmbito dos cursos e departamentos. Mas a possibilidade de oferta, ela vai haver. Agora, a efetivação disso, a gente tem que deixar bem claro que vai ficar a cargo dos departamentos juntos com os cursos. Por que os dois, não só o departamento? O departamento, porque eles estão congregando todas as disciplinas, mas principalmente porque o curso ele tem toda uma estratégia em relação à formação do seu estudante. Então, esses dois pontos vão ter que ser consultados no nosso ver. Isso é uma discussão que a gente está colocando no âmbito do grupo. É claro que isso vai ser ampliado, como eu disse, para o COG. Tá ok? Pessoal, oi, pode falar, Priscila. Tem uma questão aqui no chat do Juliano Marini. Priscila, a Ofir vai se colocar um pouquinho sobre o GT e ela já vai responder o Juliano também, tá bom? Vou para trás aqui agora que eu observei que a dele ficou. Tá certo, então, tranquilo. Obrigada. Bom dia, pessoal. Em meados agora de maio, o professor Ademir e a professora Cláudia montaram esse GT, né? Eu participo, o pessoal da Prograde, né, os DEGs, e os diretores de centro, na preocupação de como a gente vai agir após o calendário suplementar. E o que ficou decidido? Que a gente vai ter um tempo para os diretores de centro buscarem junto aos professores, né, fazerem uma consulta da viabilidade dessa oferta em EAD, né, desde equipamentos, formação, a questão que o Ailton já colocou do grande número de atividades práticas que a gente tem nas nossas disciplinas. Então, a gente tem um prazo de fazer essa consulta e ver a viabilidade de sim ou não das ofertas, né, até final de junho, para se apresentar para o Fiscar, né, para ser votado, né, num conselho de como que a gente vai agir daqui para frente. Mas isso será, então, após o calendário suplementar, que vai até 26 de junho, né, então a gente vai estar discutindo nesse período para apresentação em julho para o Fiscar, para a comunidade acadêmica. Mais alguma dúvida? Eu estou vendo aqui a dúvida, eu acho que tem um comentário aqui já no final, não que a gente esteja esquecendo outros que estão lá para trás, tá, gente? Mas é que eu acho que tem a ver com o tema, que foi o que o Carlos Henrique colocou agora. Né? Talvez a gente pudesse comentar um pouco sobre. Ailton ou Fir? Ailton, acho que o seu microfone está desligado. Oi, desculpa, vamos lá. Deixa eu começar, Ofir, daí conforme você complementa aqui para a gente. Ok. São 2 GTs e cada um de nós está né? numa comissão. Bom, o professor Carlos fala assim, a minha questão é sobre as datas, ou seja, quando serão regulamentadas as aulas por meios digitais? Ou seja, se demorarmos, perderemos o semestre? Quando será a previsão a volta das aulas via meios digitais? Se perdermos, será um custo prático, administrativo e econômico grande. Bom, com relação à situação, a gente não tem como prever esse retorno sem ter uma autorização das autoridades, uma condição específica das autoridades aí relacionadas à saúde, essa questão.
Então, não tem. A gente sabe que é complicado, porque a gente praticamente teve 1,5 semanas de aula, 2 semanas de aula, e o semestre já está comprometido, seguramente, independente se a gente voltar depois do período suplementar. Mas há uma situação maior ainda, que é quais condições que a gente vai voltar, como foi falado naquela palestra pelo professor Bernardino. Como que vai ser essa volta? Quem vai poder voltar? A gente sabe que tem muitos professores que também estão em grupos de risco nessa questão. Então, vai ser uma decisão que vai passar por uma discussão ampla, inclusive via Consune, acredito eu, e COG, por envolver várias instâncias, né? Então, a gente tem essa preocupação, isso, infelizmente, é uma resposta que a gente não tem de bate-pronto. Exatamente, acho que eu posso complementar falando, a Prograde fez um questionário para os discentes e um questionário para os professores, né, até para a gente conseguir saber se tem acesso, se não tem acesso, né, se o professor precisa de formação. Então, a gente está trabalhando em cima desses dados para a gente tentar tomar uma decisão, e como a Ailton colocou, essa decisão vai ser via colegiado. Inclusive, só complementando também, a gente tem vários desafios a tomar. Um deles, com certeza, um dos grandes é a relação à acessibilidade digital dos alunos e também dos professores, né, com relação à organização mundo. A gente sabe que essas habilidades, uma parte dos professores tem, outra parte não tem, e a gente está discutindo isso também no grupo. E dos alunos, principalmente o acesso a esses meios. Por isso que nessa regulamentação que a gente vai propor, a gente está prevendo, inclusive, um período pós-pandemia de como a gente vai utilizar esses meios digitais para poder reposição dessas aulas e de que forma que vai ser estabelecido isso. Agora, a efetivação dessa situação só vai poder ocorrer depois que forem implementados essas voltas. Só respondendo aqui 2 questões que ficaram lá atrás, da Andresa Palma, por que não migrar para o Canvas? Andresa, é porque ele é pago. Num primeiro momento, porque ele é pago e ele é caro, né? O Moodle, ele é um software grátis, livre, né? Por isso que a gente faz a opção por ele. Nós, até um tempo atrás, estivemos com a equipe do Canvas e atualmente ele é inviável pelo alto custo também da manutenção, inclusive. Tá bom? Aí tem uma do Daniel Lucrédio, eu tenho uma preocupação com plágio. Como inibir, coibir, evitar que os alunos copiem respostas entre si e da internet? Na verdade, nem no presencial você não tem como assegurar que eles não fazem isso, né? Existe um software de verificação de plágio. Me parece que a biblioteca estava trabalhando em alguma coisa parecida com isso, e já deixo aqui a dica para vocês participarem da live da semana que vem, que será abordada questões sobre isso. Então, acredito que vai ajudar bastante aí quem está com essa preocupação com relação ao plágio, e segue o mesmo procedimento do presencial, né? Eu falo da minha experiência com o EAD. Como a gente acompanha os alunos, né? Eu também tenho uma disciplina num curso de especialização, a gente sabe aquele aluno que produz e aquele aluno que não produz. Então, acho que fica aí como dica também, né? Acompanhar mais de perto esses alunos para poder verificar o que de fato é a produção deles e o que é copia e cola da internet ou do colega. Lembrando, né, Priscila, que o melhor caminho ainda é a orientação para que os alunos produzam, façam suas produções, né? Então, é sempre muito delicado essa questão de plágio. Sim. Tem mais uma questão aqui do Jean Marcel Ribeiro Galo, que segundo o IBGE, a maioria do acesso à internet no Brasil é através de celulares. Considerando que os alunos estarão em casa, é bastante provável o uso do celular para acesso às aulas à distância. Portanto, é importante que sejam utilizadas plataformas amigáveis para celular. O Google Classroom é possível que você acesse pelo celular.
O Moodle, nessa versão, ele não é tão amigável, mas pelo navegador também dá para acessar. Fica difícil você fazer muitas atividades com o Moodle, né, pelo celular, mas também não é impossível. Mas talvez o mais adequado seja mesmo o Classroom, mas pensando que ele tem menos funcionalidades, ele é mais simples, acho que até o professor Luiz pontuou, ele é mais amigável, mais simples, dependendo do quão o professor vai poder planejar, ele seja mais adequado mesmo. Dito isto, o uso de outras plataformas como YouTube, Google Meet, Google Drive. Pela suíte da UFSCar, você pode usar o Meet, pode usar o Drive, só que não são ambientes virtuais de aprendizagem, né? A gente até tem professores que trabalham com WhatsApp, com Facebook, mas eles não são ambientes virtuais de aprendizagem. Acho que isso é importante deixar claro. Talvez você possa utilizar associando alguma atividade com o ambiente, mas gerenciar somente por meio disso, eu acho que fica difícil. A gestão, o que congrega, o que faz um ambiente virtual ser um ambiente virtual é que ele integra essas várias funcionalidades, a entrega, a cômputo da nota, a comunicação, a disponibilização dos materiais. Então, fazer esses combinados, Facebook, e-mail, WhatsApp, é até possível, mas como eles não são configurados para isso, e como eles não se integram, novamente, o problema é a gestão da sala, que fica muito mais difícil para o professor agregar quem entregou o quê, que nota que eu dei para quem, e organizar isso, organizar a informação que os alunos vão produzindo ao longo do semestre. Por isso que a gente tem esses dois ambientes virtuais, o Moodle com toda a sua capacidade de, a cada passo que o aluno lá dentro é possível você acompanhar, o Classroom também, você tem todas as entregas dos alunos ali, as notas, o que eles fizeram. Então, essa a sugestão, por isso a opção por ambientes virtuais, ferramentas que foram construídas para ser ambientes virtuais. Todas as outras é possível você criar um caminho, uma forma, mas a gestão, é preciso avaliar a gestão disso, a gestão acadêmica, a gestão pedagógica dessas ofertas multiplataformas, vamos pensar assim, ao invés de colocar uma só. Estou dando uma olhada aqui, Esther, tem mais alguma aí que eu deixei passar? Eu acho que para trás não, Priscila, tem algumas colocadas aqui, por exemplo, peraí que meu chat fechou, aqui da professora, deixa eu ver, Denise Balestero, que ela tem uma questão sobre livros e liberação de uso de cópias. O tema da nossa próxima live, quarta-feira que vem, é fontes de informação online para a comunidade acadêmica, que eu acho que vai na direção. No entanto, professora, acho que você pode fazer a questão, né? Mas, caso a gente não saiba responder, a gente vai ter uma pessoa da biblioteca nos ajudando, nos orientando na próxima live também, tá bom? Oi, a questão é a seguinte, bom, a gente está pensando ainda naquela máxima da UFSCar que a gente passa ensino e não conteúdo, né? E aí, a questão é, os livros, a gente tem na biblioteca uma quantidade grande de livros, isso é cobrado da gente de ofertar livros para os alunos, né, que estejam disponíveis na biblioteca, e não livros digitais, é o que é pedido para a gente. E a minha questão é, como é que está sendo pensado isso dentro dessa questão toda, dentro da Prograde mesmo, acho que não só a biblioteca, né? Porque material disponível online existe, mas é o material que é adequado para a disciplina, né? Como vai ser feita essa disponibilização desses materiais da biblioteca? É isso que eu tenho uma questão aí. Professora, nós não temos, assim, agora uma resposta com relação a isso, mas foi exatamente a demanda que nós, para a Reitoria de Graduação, a Secretaria de Educação à Distância, a gente levou também, né, para a biblioteca, para que nós tenhamos esses esclarecimentos sobre as fontes de informação e como que se pode acessá-la, né?
como que nós poderíamos acessá-la e, inclusive, fazer a seleção daquilo que é mais pertinente para a nossa disciplina, para os temas e conteúdos que a gente vai abordar, tá bom? Eu penso que na semana que vem, talvez essa resposta ela venha com mais clareza para você. Não sei se a Priscila quer fazer algum comentário, a Maria Angélica. Não, acho que tem que checar mesmo, Esther. Tem uma questão aqui da Milena Moreno. No calendário suplementar, o uso da plataforma de ensino à distância é padronizada para todas as disciplinas e atividades, ou o docente pode escolher? Milena, naquela regulamentação do calendário suplementar, está indicado 2 ambientes, que é o Moodle, né, ou o G-Classroom. Você pode escolher entre eles. Você pode tanto fazer uma atividade em um e outra em outro, sem problema nenhum. Fica a critério do professor essa escolha. Não é porque você escolheu o Moodle que você só tenha que escolher o Moodle sempre, ou que você escolheu o Classroom, que você tenha que escolher sempre. Fica a seu critério. Isso, não implica, Pri, algumas pessoas já chegaram assim, mas se eu criar no Classroom, eu tenho que criar a cópia no Moodle? Não é necessário, ou você usa um ou outro, é isso a opcionalidade que dá. Exatamente, observem que nós estamos trabalhando com 2 ambientes, né, então, qualquer um dos 2 podem ser utilizados. Aí tem da Ana Hoffman aqui na sequência. Tem uma dúvida sobre o Moodle. Para criar uma sala de aula na plataforma, é necessário algum tipo de autorização? Solicitar no Helpdesk ou já está disponível para uso imediato do docente? Ana, em calendários normais da graduação, você consegue fazer a criação automática pelo Siscad. Eu vou depois colocar o link aqui. Todas as disciplinas que estão atribuídas a você no SIGA, já aparecem nesse sistema e você faz a criação automatizada. Nesse calendário suplementar, se não estiver aparecendo, você pode utilizar esse mesmo caminho, mas se não estiver aparecendo, você pode fazer a solicitação para nós. Eu já coloquei o link ali. Você já colocou, Angélica? Joia. Eu não vi que você já pelo SAM, pelo Serviço de Apoio Mútuo. Daí você pode solicitar pelo SAM que a gente faz a criação. Tá, a questão do professor Márcio é importante destacar, Priscila, sobre o letramento digital. Essa ideia de que os alunos tenham, sim, uma pequena, quem nunca fez atividades no Moodle, que possa criar. Nós temos algumas, nós já temos pré-configurados na SEAD algumas salas com abas iniciais de letramento digital que a gente vai deixar no template da sala, para esses alunos que nunca tiveram. Então, assim, como que eu coloco um perfil, como que eu posto uma tarefa, essas questões de navegação. Então, a gente já tem esse modelo, a gente já utilizou em algumas salas isso, né, e deixar pré-configurado um primeiro momento em que o aluno faz uma familiarização e depois ele vai para as atividades. Joia. Aí tem o professor Roberto, como é a criação no G-Classroom. Se você migrou seu e-mail para a suíte da UFSCar, já vai aparecer essa opção para você. A gente tem até um tutorial que nós indicamos aqui, explicando como que se faz essa criação. Se você entrar pelo seu e-mail, você vai ver que tem a opção, e aí você consegue criar a sua sala por lá. Você mesmo cria. Pode olhar o tutorial depois, o professor Roberto, que lá está explicando bem certinho. Acho que por aqui acabaram, viu, Esther? Seu microfone está desligado. Obrigada, Priscila. Tem mais alguma questão relacionada à frequência, avaliação, que vocês gostariam de fazer, aproveitar ainda esses minutinhos que nós temos? Tem uma aqui do Ivo, certo? Como está sendo pensado o aprimoramento dos professores inexperientes com relação ao Moodle e ao Classroom? Professor Ivo, do Moodle, nós temos uma formação que está no POCA, que chama Introdução ao Moodle. Eu recomendo que todo mundo que queira se aventurar
por ele, faça essa formação, porque lá a gente dá bastante dicas e você pode tirar dúvidas, inclusive tem uma sala que é um laboratório, a gente chama de Lab Moodle, em que você pode configurar, você pode testar, você pode utilizar sem nenhum problema. A gente até chama de caixinha de areia, que se tiver qualquer dificuldade. E também, se você apagar qualquer coisa, não é oficial, não tem problema. Então, é um espaço em que você pode ir fazendo testes e se aventurando para se aprimorar um pouco com relação a isso. Então, eu indico que vocês façam essa formação do Moodle. O Classroom, ele é muito simples, ele é bem simplificado. Eu acredito que o tutorial seja suficiente para que vocês possam pensar. Acho que a Angélica poderia até comentar um pouquinho mais com relação a isso, né, Angélica? Isso, o Classroom, ele tem uma interface mais simples, né, e então toda essa configuração da sala, ela é um botão, ou dois, mas as atividades, elas não precisam ser simples, né, então o Classroom também tem rubrica, o questionário do Classroom também pode ser sofisticado, é possível dividir os alunos em grupo, então é um pouco assim, depende do que o planejamento exigir, né, e aí, assim, uma questão que coloca-se sempre, novamente em gestão de sala, mais que 30 pessoas, ou mais que 40, fica difícil essa administração, mas também no Moodle também fica difícil, né. Mas, assim, tem uma outra questão que eu acho que a professora Ana Lessinger trouxe, que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, Pri, que é sobre se é proibido usar outra plataforma que não seja Moodle, Ava ou Classroom. Para aulas online existem outras, como Cisco, Webex, com diferentes recursos. Há restrições institucionais para o uso desses outros ambientes? Olha, a gente discutiu sobre isso, muitas pessoas nos chegam, né? A instituição não tem normativas proibindo o uso de outras plataformas, né? Exceto nessa resolução em que a oferta foi condicionada, essa resolução para oferta suplementar, em que a oferta foi condicionada nesses dois ambientes, e provavelmente a gente vai sugerir que isso se mantenha também, por questões, assim, de controle, de facilidade, de proteção de dados das pessoas mesmas, né. Então, o uso de outras plataformas, até alguns professores de cursos de especialização utilizam outras plataformas, só que precisa ver bem essa contratação dos serviços, porque aí vai entrar algumas filigranas do detalhe do tipo, esse material pertence a quem, né? Então, às vezes pode ter um desagradável contrato de que eu faço uma outra plataforma, mas o material não pertence à plataforma. Então, são questões, assim, que ultrapassam propriamente essa questão de pode, não pode fazer. Você vê o que é mais conveniente. Assim, da nossa orientação, a gente recomenda que o Moodle, ele está muito mais no nosso controle, ele é nosso, a gente sabe quem entra, quem sai, quem logou, quem deslogou, tira e põe, a gente tem muito controle sobre essa questão. A suíte Google é um acordo que assim fez com a Google, e aí assim avaliou essa situação de proteção de dados, e avaliou que é um contrato seguro. Então, é essa questão mesmo que a gente recomenda, né, que é o contexto onde está essa seleção de plataformas ou não. Eu espero ter respondido, Ana. Perfeito, Angélica. Acho que a Flávia tem uma questão. E só um parênteses, se vocês não conseguiram colocar suas questões aqui, podem postar lá na sala da assessoria, porque a gente tem acompanhado e tem respondido lá também, né, Esther? Isso. Já, porque o tempo já está acabando. Então, vocês podem utilizar a sala de assessoria para fazer suas questões. Acho que a Flávia tem uma. É uma pergunta bem rapidinha. Ih, tá passando o caminhão do gás aqui, ó. Você tá vendo a aula? Outra gás chegou. Se vai precisar, para essas próximas ofertas, fazer alguma alteração na ficha de caracterização, se vocês já têm uma posição sobre isso. Também queria aproveitar e agradecer a live. A primeira que eu participo foi ótima.
Posso responder essa questão? Estão me vendo? Obrigado. Em relação a isso, a comissão debruçou, como é uma situação, até para responder também a professora Kellen, que fez a pergunta anteriormente sobre a questão de alteração de projeto pedagógico. Como é uma situação excepcional, a gente quer mexer o menos possível. E o curso é presencial. Então, não há qualquer alteração em projeto pedagógico, e a recomendação que a gente faz para não causar qualquer confusão é não mexer em ficha de caracterização. O que vai estar se mexendo é apenas na forma de ofertar essa disciplina, que vai ser atendendo a uma situação especial. Qualquer reforço, se o curso quiser ofertar futuramente, alterar o projeto pedagógico, né, ele vai ter que entrar naquela regulamentação anterior que a gente falou que vai ser aprovada, que tem toda uma formalidade para aprovar essas disciplinas que vão entrar, eventualmente, se o curso desejar, em EAD. Mas nesse momento agora, nesse tipo de oferta especial, a proposta que a gente está fazendo é não mexer. Como foi falado aqui, o que a gente vai pedir é apenas uma adequação do plano de ensino. A gente está, inclusive, essa semana discutindo quais os elementos do plano de ensino, então a ideia é adequar o plano de ensino a essa nova realidade. Mas a oferta, a disciplina, ela continua sendo presencial. Pessoal, parece que tem uma pergunta do Sérgio, evangelista ainda, Priscila, que ficou lá em cima. Eu respondi agora para ele. Você respondeu? Ok. É sobre, Pri, mas eu acho que talvez valha a pena nesses 3 minutos, que é, na verdade, sobre a questão de sobrecarga de atividades, né? Desculpa, gente, acabou passando. Você quer responder? Mas acho que pode retomar, Priscila, a questão da flexibilização, sim. É muito importante, gente, os alunos também estão em processo de aprendizagem. Todos os alunos, assim, eles terão que, o aluno de AD e quem estuda à distância precisa ter desenvolver uma agenda de estudos. Por exemplo, se o fórum, ele precisa participar e interagir com os colegas, ele não pode deixar tudo para fazer no sábado. Então, alguns comportamentos de entrega muito em cima do horário, eles vão ter que ser também, e a gente tem algumas informações que a gente vai precisar passar para os alunos, para eles construírem mesmo a sua agenda, o seu calendário de estudos, né, e o ideal é que eles comecem a desenvolver a autorregulação da aprendizagem, para eles poderem conseguir colocar metas atingíveis, né, então, assim, eu não vou fazer todas as minhas atividades no sábado, porque não vai dar tempo, então, são coisas que também os alunos terão que começar a aprender a ser alunos online, assim como os professores também estão sendo, e a gente está atento a isso, para promover essas formações para os alunos também, como muitas perguntas foram feitas aqui ao longo do chat. Joia, e só complementando, Angélica, que quando a gente pensa em carga horária de disciplina, a carga horária ela é aquela em que o aluno, desde o acesso ao material até a realização da atividade, então é o tempo que ele gasta para leitura, para vídeo, para ouvir um podcast, para participar de uma discussão e para fazer uma atividade. A carga horária ela não deve ser pensada só para o aluno resolver um problema, por exemplo, só participar de um questionário. Ou só para participar de uma live também. Ou só para participar de uma live. Ela tem que ser computada como um todo, desde o momento em que ele acessa o material e realiza a atividade. Então, é importante pensar nisso, porque às vezes a gente acha que o nosso conteúdo é sempre mais importante, e aquela disciplina de 60 horas se torna 120 horas. Isso, ou então porque o aluno está à distância, né, Pri? Não, deixa eu colocar um monte de atividade, um monte de coisa, porque já que ele não está perto de mim mesmo, eu preciso fazer essa sobrecarga. A gente pode voltar a essas discussões, gente, porque essas discussões nos são caras, né, e a gente gosta de discutir esse formato. Então, a gente pode pensar de novo
voltar em questões de planejamento, em questões de gestão de sala, vocês também nos indiquem as temáticas, né, Esther, que gostariam que a gente pudesse tratar em outras situações. Sim. Ok. Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço especialmente a Priscila e o Ailton que estiveram conosco, Maria Angélica também, respondendo as dúvidas, acompanhando o chat. A gente às vezes sai com a impressão de que temos mais dúvidas, mais questionamentos, e isso é importante, tá? Porque é isso que dá um movimento, né? Para que a gente construa cada vez mais. Como a Maria Angélica colocou, caso vocês tenham sugestões de temas que vocês gostariam de ver em live, manda para a gente, que a gente pensa, né, elabora e já coloca aqui numa programação, tá certo? Agradeço a presença de vocês, e aí fica também já a divulgação, né, para vocês em primeira mão, da próxima live, quarta-feira que vem, às 10h30, com o tema Fontes de Informação Online para a Comunidade Acadêmica. E a gente espera aí por vocês na próxima quarta-feira. Obrigada. Até, pessoal. Obrigada, pessoal. Estaremos na sala de... Tchau. Tchau, tchau. Tchau a todos. Ai, gente, eu só